Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio e nesta aula vamos fazer o formulário do contato. Então, sem delongas, bora para a aula! Bom pessoal, antes de mais nada, vamos corrigir um erro da aula passada, onde aqui na classe ContactList definimos o método circAvatar para criar um avatar com a imagem do fundo. O endereço da imagem estamos pedindo aqui como parâmetro. Fizemos de uma forma bem simples e preguiçosa. Tente criar e retornar um avatar com a imagem da internet. Caso dê algum problema, crie e retorne um avatar com ícone de uma pessoa genérica. Aqui, pessoal, eu lembrei que estamos trabalhando com a imagem da internet. Assim, provavelmente envolve a programação assíncrona. E aqui no método síncrono, o cat não consegue capturar o erro. Consequentemente, este comando não é executado. Vamos testar? Então, para forçar o erro, aqui no endereço, eu vou passar vazio. Salvei. Reparem, pessoal, que deu o erro e o ícone da pessoa genérica não foi desenhado. Eu poderia até tornar essa função assíncrona, mas aí seria uma gambiarra em cima da outra. Então, vamos corrigir de vez. Como fazemos isso? Aqui, vamos fazer um if e verificar se o endereço está correto. Como fazemos isso? Através da classe URI, nós temos acesso ao método tryParse. O que esse cara faz? Ele tenta converter o meu endereço escrito em string. Aí, através deste cara, URL, chamamos o método isAbsolute, que retorna verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, significa que meu endereço está correto. Então, aqui, criamos e retornamos o avatar com a imagem da internet. Agora, caso estiver errado, aí retornamos o avatar com ícone de uma pessoa genérica. Feito isso, pessoal, salva aqui. Veja que está certinho. Se eu coloco o endereço errado, ó, salvei. Olha lá. Agora sim, o nosso método está funcionando. Para simplificar, pessoal, tornar aqui a programação menos verbosa, você pode deixar dessa forma aqui, ou eu já faço assim, ó, return, já faço a validação. Ó, se o meu URL estiver correto, aí eu retorno o circAvatar. Caso contrário, aí eu retorno o avatar com a personagem genérica. Esse não existe. Vejam que é muito mais simples dessa forma, né? Que é o operador ternário. Ó, é para retornar o quê? O endereço está correto? Tá. Então, retorna o avatar com a imagem da internet. Caso contrário, retorna o avatar com a imagem genérica. Aqui, eu retorno o URL, salvei. Vejam que agora está funcionando. Agora sim, podemos começar a aula de hoje, que é definir o formulário do contato. Já temos aqui o arquivo pronto, caso você não tenha, é só criar o arquivo aqui na pasta View. O nome é contact_form.dart, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Já definimos também o stateless nesse arquivo, mas vamos apagar tudo e começar de novo, assim relembramos. O formulário definimos como stateless, então o atalho é stl. Na medida que a gente clica Enter, já define toda a estrutura para a gente. Faltando somente o nome, que é o Contact Form. Vamos fazer a importação do widget. Nós temos aqui 3 opções. O Material, que é o design do Android. O Cupertino, que é o design do iOS. E o Widget, que é o design genérico. Estamos utilizando o Material. E aqui em Build, pessoal, ele está retornando container. Vamos utilizar o Scaffold, que já traz aqui várias pré-definições, como por exemplo o AppBar
que por enquanto vai ser nulo, e o body, que é o corpo do widget. Salvei aqui. E aqui, como já definimos as rotas, na medida que clicamos aqui no botão, ele já mostra o formulário. Como definimos as rotas? Tem uma videoaula aqui que nós fizemos passo a passo. Assista lá. Então eu clico aqui e já mostra o formulário todo em branco. Por que está branco? Porque não definimos nada. Então vamos definir aqui o app bar. No app bar, vamos definir o title, que recebe um texto do que vai aparecer. Vou colocar aqui, ó, cadastro de contato. Salvei. Vejam que já aparece. Facinho, né, pessoal? Além disso, vamos definir aqui o botão de salvar. Para isso, acessamos a propriedade Actions e recebe um array, por isso que está aqui colchete. Ou seja, podemos definir vários botões. Mas no nosso caso é só um. Então vamos criar aqui o Icon Button, que tem duas propriedades a serem definidas. O ícone, então vamos criar aqui o ícone. E para definir o ícone, vou acessar a biblioteca Icons e usar o Save. A função definimos depois, salvei. Aqui, pessoal, o botão de salvar. Pelo menos o botão está pronto, hein, pessoal? Feito isso, vamos definir o body, que é o corpo, que é o que nós precisamos, né? Como aqui no body eu vou definir vários campos, eu quero que fiquem um pouquinho separados. Então aqui eu vou criar primeiro o widget padding, que é o cara que tem as propriedades para a gente definir o espaçamento. Aqui na propriedade, acessamos o padding e para definir o espaçamento de todo mundo, acessamos a classe addInserts, que tem o método all, que indica que é para todo mundo, e aqui dentro desse método definimos o espaçamento. Eu vou colocar aqui 10, que eu acho que é o suficiente. Feito isso, para definir o elemento, aqui no body, eu chamo a propriedade child, e aqui sim eu crio o nosso formulário. Finalmente, hein? Form. Aí aqui no form, acesso mais uma vez o child. E aqui vamos colocar todos os nossos campos. Como eu quero que os campos fiquem na mesma coluna, eu crio aqui o widget column. E aqui no column, eu tenho acesso à propriedade children, que é um array. No nosso caso, vai ser o array de todos os campos que vamos definir. E para definir todos os campos, poderíamos colocar todo o código aqui, porém nosso método build vai ficar tão grande e difícil de ser entendido. Então vamos separar as coisas. O melhor talvez seria criar componentes, mas não vamos fazer nesta aula. Mas vamos criar os métodos. Então este primeiro método vai criar o campo, então ele retorna, no caso, o widget. Este método eu vou chamar de field name. Aí, no caso, ele vai retornar o text form field. Aí, aqui neste cara, vamos definir o decoration. Seria literalmente a decoração do campo. Aí, aqui a gente cria o input decoration e podemos definir, no caso, o label. Label text. Aqui eu coloco nome. Salvei. Aí eu chamo este método aqui embaixo. Vírgula. Salvo aqui. E já aparece aqui, pessoal, o nosso campo nome com label nome. Precisamos de 4 campos. Vamos criar 4 métodos. Este vai ser o field e-mail. Aí vai ser e-mail, nome e e-mail vai ter o tracinho e 2 pontos. Vou pôr 2 pontos aqui no nome também. Aí mais um para telefone. E o de, vou pôr fone.
Aí eu vou pôr aqui telefone. E por último, o endereço da imagem. Vou pôr aqui URL, image. Endereço, imagem. Salvei. E aqui chamamos os métodos field, e-mail, field, phone e por fim o field URL imagem. Salvei. E tá aqui, pessoal, todos os campos necessários para fazer o cadastro contato. Nome, e-mail, telefone e o endereço da imagem. E para melhorar, pessoal, aqui, ao invés de endereço imagem, vamos colocar endereço foto. É mais específico e assim fica mais claro para o usuário. Além disso, aqui no nome e-mail eu acho que não precisa, mas no caso, telefone e foto ficaria melhor com uma dica. Então, aqui dentro do Decoration, vamos adicionar o Hint Text, que seria a dica do campo. No caso do telefone, vamos colocar aqui o formato que nós precisamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Salvei. Agora vejam que na medida que eu clico em telefone, ele já mostra o formato que nós precisamos. Vamos fazer a mesma coisa aqui na imagem, Hint Text, http://www.site.com. Salvei, clico aqui em endereço, ele mostra a dica. Tá melhorando, hein? Mas vamos melhorar ainda mais, pessoal. Aqui em telefone, ele mostra a dica, mas eu posso inserir se eu quiser, ó. E mesmo que eu insira números, ele não formata. Então vamos definir uma máscara para fazer isso para a gente. Como fazemos isso? Primeiro, abrimos o PubSpec e adicionamos mais um plugin, o Mask Text Input Formatter. A última versão estável atualmente é 1.2.1. É este plugin que nos permite inserir a máscara no campo. Salvei. Aí aqui no telefone, criamos uma variável que eu vou chamar de Mask, mas pode ser o nome que vocês quiserem. Aí eu crio o Mask Text Input Formatter. No construtor, definimos o Mask, no caso é parênteses, número, espaço, número 1, 2, 3, 4, tracinho 1, 2, 3, 4. Defini a máscara, o formato que eu quero, e agora eu informo para o campo. Como que eu faço isso? Acesso a propriedade, input, formatter, e passo a máscara. Mask. Salvei. Agora vejam que na medida que eu clico aqui em telefone, eu digito o número, ele já vai formatando. Mesmo que eu digite números a mais, ele não aceita. Legal, né, pessoal? Para finalizar a aula, vamos adicionar aqui a última propriedade da aula de hoje, que no caso é o KeyPodType. Aí aqui nós definimos text input type e vamos colocar number. Desta forma, pessoal, vou dar até o restart. Vejam que eu clico em nome, teclado de letras, e-mail de letras. Mas eu clico aqui em telefone, olha o teclado numérico. E na medida que eu digito aqui, ele já vai formatando. Bom, pessoal, a aula de hoje seria isto. Na próxima aula, vamos definir o back e fazer a integração. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixe aqui nos comentários. Até a próxima aula.